Action! Tá filmando? Merda. Não, Então, olha como a sala está desanimada sem vocês. Que ela na cama. O meu não tinha Que depressão. Só acabou o vídeo. Vai falar uma mensagem aí pra ela. Quem vai me cheirar agora? Eu. Ah, eu vi seu depoimento. Marida, ele quer roubar seu lugar. Já roubei. Minha marida, você é minha marida pra sempre. Eu te amo muito. É isso aí, tchau. Nossa, que merda. Então, Rani, você vai fazer muita falta aqui. Eu tinha sentido sua saudade. Sinto saudade. Seus barracos, suas brigas. Marcelo, seu computador. Me filma. E a sala tá muito quieta sem você. A Patrícia tava certa, entendeu? Ela não veio nem um dia depois. Ela não veio aqui, verdade. Vocês estão muito afobados. O que vocês vão fazer? Tá muito afobada, mesmo. Esse assunto, vocês vão ler texto bom e texto correto. Tá no livro o texto de vocês, onde começa aí a codificação, e começa na página um texto bem construído, na página 27. Essa pedra foi pra você. Vocês vão pegar o livro o texto, Fala pra mim, na página 27, ler tudo, pra vocês entenderem. Vai ser a página. Fala uma coisa pra ela. Texto ótimo, vai dar até a página 30. Ai, agora não, eu sou famosa. Fala você, Vocês Marcelo. vão olhar, ler Deixa eu chamar você, então. tudo em Não, negativo. É uma para o vídeo, acabou. Chama Faro. Dá um tchau pra ela. Tchau, meu. Junto com nós, alunos Você é muito de hot. assistindo